Muito bem, nós estamos aqui iniciando aí mais um dos nossos encontros dessa nossa segunda temporada do nosso projeto Crescer. E hoje nós estamos aqui com ela mais uma vez, a Dene, que já participou com a gente do nosso primeiro tempo, nossa primeira temporada, né, Dene? Que foi muito legal e hoje nós estamos agora com esse novo formato, né? Aqui na nossa segunda temporada e recebendo mais uma vez, né? Seja bem-vinda mais uma vez, Dene, e que bom poder participar, né, juntos mais uma vez e foi tão legal, né, a nossa primeira temporada, né? Como é que foi até inclusive, né? Fala um pouco pra gente aí de você, desse nosso primeiro tempo e a segunda agora. Pastor, gratidão novamente pelo convite de poder estar aqui transbordando, aprendendo, que eu penso que quando a gente ensina, reforça e a gente aprende de novo. Então é muito bom fazer parte desse projeto da nossa igreja, o Crescer, e é fundamental nós realmente buscarmos, sermos intencionais para crescermos em todas as áreas da nossa vida. O espiritual, com certeza, é o número 1, né? É o amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, mas com certeza nós precisamos trabalhar todas as demais áreas também para que haja esse equilíbrio, essa sinergia. Então, para mim é uma honra estar aqui de novo nesse projeto e que muitas pessoas possam ser abençoadas com o que nós iremos transbordar aqui hoje. Exatamente. O crescimento, por muito tempo, ele foi muito capenga. Vou usar essa palavra bem simples, mas que acho que ela exemplifica muito bem o que a falta de equilíbrio no ser humano, no investimento em si mesmo, trouxe de consequência aí para a vida, né, das pessoas. A gente vê famílias sofrendo exatamente por não terem tido a preocupação no crescimento que nós chamamos integral, né, em todas as áreas, né? Deus, obviamente, é o centro de todas as coisas e Ele vai comandar todo o impulsionamento de crescimento, mas eu, por exemplo, eu brinco na igreja, né, somos crente velho e a gente falava muito antigamente que tratar algumas ações de crescimento pessoal, crescimento emocional, psicológico, era quase que tido como que falta de fé, né? Assim, era pecado, né? E com o tempo a gente foi entendendo a necessidade, né, Dani, de olhar, colocando Deus no centro de tudo, mas olhando para todo o nosso ser, né? Exato. E até, pastor, a gente pode falar, se fosse tudo perfeito, que a gente não precisasse nos preocuparmos com essas outras áreas, nós teríamos filhos de cristãos nas drogas, né? Nós teríamos casamentos aí sendo destruídos por conta, né, de questões aí emocionais, relacionamentos. Então, nós precisamos sim, né? Eu penso que Deus nos fez perfeitos. Nós temos tudo que nós precisamos para crescer, prosperar, né? Realmente vivermos as promessas de Deus aqui nesse mundo. Mas muito da Bíblia é ide, faça, ser forte e corajoso. Então Deus nos fez perfeitos, mas depende de nós para colocarmos em prática o que Ele já ordenou, que nós já temos autoridade em nome de Jesus de ir lá e fazer, né? Exatamente, exatamente. E hoje aqui, gente, a nossa proposta, ela é profundíssima, porque nós queremos falar sobre o poder dos relacionamentos no nosso crescimento. O poder do relacionamento. Deus é um Deus relacional, é um ser relacional. Ele, desde a eternidade, ele se relaciona com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele cria todas as coisas no relacionamento, principalmente quando vai nos criar, o homem. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E o plano de Deus, que não se frustrou, sempre foi ter uma grande família. Então, se relacionar com a gente. Por isso que Deus é o nosso Pai. Nós os chamamos de Pai, Abba Pai. E Jesus também o chama de Pai, ele é o primogênito de muitos irmãos. Né? Jesus é o primogênito, o primeiro filho de muitos irmãos. E o poder do relacionamento no nosso crescimento, ele está assim na prateleira de cima. O como nós lidamos com as pessoas
que nos fazem bem e com aquelas que nos fazem mal, ela é determinante no nosso futuro, na nossa vida, no nosso destino. Eu lembro de alguém que disse o seguinte: tem duas coisas que você precisa saber na sua vida: para onde você está indo e quem você leva junto com você. Exato. Né? Então, como você classifica isso, Dani, nos dias de hoje? Você que é treinadora, principalmente de mulheres, né, sobre essa importância dos relacionamentos para nos ajudar a chegar onde Deus quer que a gente esteja, a realização daquilo que Ele planeja para nós. Exatamente, pastor. Eu vejo hoje muitas pessoas querendo e investindo em crescer profissionalmente, financeiramente, na sua saúde emocional. A metodologia que eu trabalho, que é o coach integral sistêmico, nós olhamos 11 áreas da vida que são importantes, né? Espiritual, parentes, conjugal, filho, social, financeiro, profissional, emocional. Mas eu, hoje, depois desses 6 anos, neste conhecimento da inteligência emocional, entendendo a questão das nossas crenças limitantes, de tudo que eu vi, ouvi e senti ao longo da minha história, hoje eu posso falar, até o Thiago Brunet fala muito sobre isso, até ele tem um livro especialista em pessoas, porque eu falo, a gente vai ter sucesso profissional, financeiro, na nossa saúde, no emocional, sabendo lidar com gente. Exatamente. Sabendo lidar com pessoas. Então eu penso que hoje essa é a chave, porque se nós pensarmos, para nascer eu preciso de alguém que me ajude a sair da barriga da minha mãe. E quando eu for também embora desse mundo, eu vou precisar de alguém para organizar o meu corpo físico de alguma maneira. Então, desde o nosso nascimento até nós partirmos daqui, nós vamos precisar de pessoas. Então, se eu não souber lidar com pessoas, infelizmente, eu vou até crescer, até eu vou caminhar um pouco na minha jornada, mas em algum momento eu vou me sentir frustrada, eu vou me sentir triste, trazer mágoas, ressentimentos. Então é importantíssimo eu saber me posicionar nessa área dos relacionamentos. E você sabe que a Bíblia, ela nunca define o que é felicidade. Eu vejo às vezes algumas pessoas falando, alguns treinadores falando, tentando definir o que é felicidade e tal. Eu sei que a gente tem muitos caminhos para isso, né? Mas a Bíblia, ao invés de definir o que é felicidade, ela define quem é o tipo de gente que é feliz. Uau. E quando chega no Salmo 1, a gente estava até conversando no bastidor, Exato. a gente poderia gravar bastidor uma hora, né, Marcelo? Porque olha, os bastidores às vezes ficam tão ricos nas nossas conversas que olha só isso, o quanto isso é profundo. Porque Deus, quando Ele vai fazer questão de registrar isso na palavra de Deus, o Salmo 1, ele diz o seguinte: feliz é o homem. Olha só, feliz é o homem que... Ou seja, que tipo de gente que é feliz? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não imita a conduta de pecadores e nem se assenta na roda, na mesa dos zombadores. Ou seja, ele está falando o seguinte: quer ser feliz na vida? O tipo de gente que é feliz é aquele que escolhe muito bem com quem você vai se aconselhar, quem serão as suas influências, os seus referenciais. E, meu Deus, nós estamos carentes de referenciais. E quem você traz para a sua mesa, que é para a sua intimidade, né? Fala um pouquinho para a gente, Dani, como que a gente pode ter alguma coisa, alguma luz, para poder identificar um pouco melhor esses 3 tipos de gente que vai nos tornar um tipo de gente mais feliz. Com certeza, com certeza. E aí, pastor, entra eu ser seletiva. Porque eu vejo muitas pessoas hoje com dó, né? Às vezes tem alguma questão ali que me prenda aquela pessoa e que eu não consigo dizer não. Quantas pessoas hoje estão realmente nessa deficiência de se posicionar e dizer não, olha, foi bom até aqui, mas hoje eu estou indo para um outro caminho e está tudo bem. Você quer ir para um outro caminho? Né? É o livre-arbítrio, mas como diz Salmos, que é sobre mim, não é sobre o outro. Né? Então, o que a gente quer muito colocar nessa aula de hoje é sobre isso. Quem você
quer se tornar? Quem é a pessoa que você será ao selecionar as suas amizades? As pessoas que estarão. E muitas pessoas, pastor, fizeram sentido para a minha caminhada até aqui. E me fortaleceu, me trouxe um aprendizado para alguma área da minha vida. Só que a partir da minha escolha hoje, que eu vou para um outro caminho, um outro nível da minha vida, essa pessoa não faz parte mais. Exato. E vai da minha sabedoria saber, né? Honrar, agradecer, foi bom até aqui, mas daqui para frente nossos caminhos são diferentes. Hoje está cada vez mais difícil. Sim. Cada vez mais difícil de nós olharmos para as pessoas que estão à nossa volta, que estão na mídia, os influencers. A gente vive a era dos influencers, né? E quando a gente vê os influencers que estão na mídia são uma pessoa e daqui a pouco vem um escândalo, vem algo que mostra quem é a pessoa de fato no seu caráter. No seu caráter. E, de fato, colocar as pessoas certas para nos apontar o caminho, ela vai pedir muita sabedoria. Sabedoria para a gente selecionar quem vai fazer parte, quem não vai fazer parte. E aí é que eu te pergunto, você que principalmente trabalha com mulheres e já foi treinada, e né, constantemente treinada, eu acho que esse é uma grande qualidade de quem quer continuar crescendo, né? Eu treino, mas eu também continuo aprendendo, né? Como a gente hoje pode ser mais diretivo e assertivo em quem, por exemplo, a gente vai pedir conselhos? Eu penso que eu vou me aconselhar com alguém, eu vou até organizar uma parceria com alguém, eu vou me associar a alguém, deixa eu conhecer a intenção do coração daquela pessoa. Eu vou olhar o coração, né? Então, deixa eu entender quais são os princípios que aquela pessoa realmente vive no dia a dia dela. E isso é muito difícil, que aí a gente acaba se decepcionando, acha que a pessoa pensa de um jeito e na hora, né, que acontece alguma coisa, a pessoa não age conforme os princípios que ela diz que tem e os seus valores, né? Então, para mim, eu olho para a pessoa olhando isso, o caráter, princípios, valores. E mesmo assim, nós erramos em algumas vezes, como você bem colocou, que às vezes a pessoa prega alguma coisa, mas no dia a dia dela, ela não é congruente com o que ela prega. Mas para mim, é esse caminho. Eu vou olhar os princípios e valores, Deus, antes de eu tomar qualquer decisão, Deus, vou orar pedindo o direcionamento de Deus. Se eu continuo com aquela... E eu também penso assim, pastor, se já pintou alguma dúvida no meu coração, algo já não é ok do jeito que eu estava pensando. Exatamente. Então, se você está em paz no seu coração, com certeza, né, você vai iniciar essa caminhada, vai conhecer a pessoa, que a gente só sabe da pessoa conhecendo ela, né, no dia a dia, no seu íntimo. Mas é essa questão, pastor, de realmente buscar a intenção do coração. Eu vejo muito hoje as pessoas só focadas nos resultados, focado no que a pessoa está gerando de frutos, e até ela está gerando resultados bons, mas e o caráter dela, e os princípios dela? Será que ela está passando por cima de muitas coisas para chegar onde ela chegou? Exatamente. Né? E agora vamos inverter o jogo e olhar para aqueles que a gente precisa... Quais as características do relacionamento que eu preciso ter perto? Falar, esse eu preciso que esteja perto de mim. Eu olho para uma pessoa e eu falo, poxa, ela tem uma característica que me atrai. Eu tenho um amigo pastor, por exemplo, que eu gosto muito de conversar com ele, porque sempre em 2 minutos ele me leva mais perto de Deus. Sim. Eu acho que essa é uma das características que eu prezo muito de quem eu quero perto de mim, para me fazer crescer. Exato. Alguém que já anda com Deus há mais tempo que eu, que já tem mais relacionamento com Deus do que eu, que tem mais experiência na vida, né, com Deus e nos outros setores também, né, comigo. Uma frase que é clichê hoje em dia, que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então eu penso muito nessa resposta baseado nisso. Então, se eu vou estar com uma pessoa,
é porque ela está na mesma sintonia do que eu, está buscando as mesmas coisas do que eu. Então, a questão do propósito é muito forte. Né? E eu vou saber olhar para aquela pessoa, ser humilde para ouvi-la, para aprender o que ela fez. Às vezes é uma dor minha, que nós ali... Aí é uma troca, não é só um ganha, o outro ganha, ou um ganha, o outro tem que perder. Então, há essa troca. Então, eu penso que as pessoas que eu quero que estejam perto de mim vão, de alguma forma, haver, né, esse relacionamento generoso, amoroso, harmônico, essa troca leve, essa troca sem que a gente... Eu tenho relacionamentos que às vezes que te sugam até, porque é aquela pessoa que só quer, só quer, só quer. E aí você para e fala, poxa, eu tô deixando de fazer as minhas coisas para suprir essa amizade. E a pessoa que eu quero que esteja comigo, que ela seja empática para também saber, nossa, agora é a Dene que está precisando de mim e agora eu vou ajudá-la de alguma forma. Então tem que haver essa troca, tem que haver essa generosidade entre ambas as partes. Tem relacionamentos que são para a vida toda, tanto o relacionamento com a família, né? Mas eu estou falando de amizades também, de parcerias que eu sei que elas durarão a vida toda, e tem outros que não são. A gente sabe disso. Né? Eu já contei lá na igreja, eu brinco com aquilo, né? Tem 4 tipos de gente, né? Tem gente que gosta de você e nunca vai deixar de gostar, vai gostar sempre. Tem gente que gosta de você e pode vir a não gostar mais, pode vir a deixar de gostar. Tem gente que não gosta de você e que pode vir a gostar, né? E tem esse último grupo, né, que são as pessoas que não gostam de você e que nunca vão gostar. E você fala, poxa, mas como assim não gostar de mim? Uma pessoa tão maravilhosa como eu, assim e tal, como que não pode? Mas a gente percebe na caminhada bíblica Deus utilizando todos os níveis de pessoas para abençoar. Por exemplo, quando a gente vai para a história de Naamã, Naamã era um comandante do exército sírio, um alta patente, um cara importante, e era um povo inimigo de Deus. Não era um povo muito parceiro, não. E ele, com a sua doença, que era a lepra, que era até hoje é uma doença muito complicada de se lidar, mas na época, principalmente, para a cultura da época, simbolizava alguém que estava amaldiçoado, né? Não só em pecado, mas amaldiçoado. E uma serva dele, que era hebreia, de repente fala para ele, ele encontra um espaço de simplesmente falar para ele, fala, olha, o meu povo tem um profeta de Deus, tem um homem de Deus, que tal você não ir até ele e conversar com ele? Estava falando de Eliseu. E aí ele, por algum motivo, e eu creio que, lógico, Deus estava naquela causa, ele atende o pedido dela, ele vai até Eliseu, ele não gosta muito do jeito que Eliseu reage com ele, porque ele manda o servo, ele até fala, né, eu esperava que o Eliseu saísse, colocasse as mãos e tal, fizesse uma oração forte, e de novo Deus usa um outro relacionamento, um soldado agora, que fala para ele, Senhor, se ele pedisse uma coisa difícil, o Senhor não faria? Vai, mergulha no Rio Jordão 7 vezes, e aí ele atendeu de novo, mediante o propósito de Deus da história toda, e foi, mergulhou 7 vezes e a sua pele ficou como de um bebê, né? Eu quero chegar aqui, Denis, sobre a importância de não desprezar os níveis de relacionamento. O tipo de... Aqui às vezes a gente vive uma era hoje de tanto... que a gente quer tanto aparecer, tanto quer mostrar e tal, que a gente acaba desprezando alguns níveis de relacionamento que Deus pode usar para mexer com a gente, para tratar com a gente. Aí eu trouxe alguns pontos aqui para compartilhar com todo mundo que está conosco nessa aula. Um dos pontos é realmente a questão de eu conhecer a outra pessoa, como ela age, como ela reage, o porquê ela funciona daquele jeito em determinadas situações. Aí é realmente eu entendendo comportamentalmente como aquela pessoa pensa, a velocidade, as decisões, né? Às vezes eu falo até do meu próprio casamento. Eu tenho um perfil, o Fábio tem outro. Então, quantas das vezes eu quis mudar alguma coisa na nossa agenda, algum imprevisto, e ele não lida bem com o imprevisto, porque ele é mais estável, ele precisa ter lá exatamente o que ele vai fazer, o passo a passo.
E quantas vezes nós criamos algum tipo de discussão por isso. Então, para eu lidar melhor num casamento, num relacionamento conjugal, ou com filhos, ou com mãe ou com pai, eu tenho que entender como aquela pessoa funciona para que eu possa usar estratégias para a gente conversar, é o ganha-ganha, ele vai ganhar, eu também vou, a gente vai chegar num ponto em comum para não ter o atrito. Então, para mim, essa questão do comportamental é fundamental para eu saber lidar com as outras pessoas. Né? Então, eu trabalho com uma teoria, mas tem os temperamentos, né? Que você também tem que entender o temperamento da outra pessoa. Uma pessoa, de repente, gosta de... eu gosto de sair, quero ir pro shopping, quero ver gente. A outra não, eu quero chegar em casa, ver o meu filme, tá mais tranquilo, sem pessoas à minha volta, é desse jeito que ele, né, tem um momento dele de descanso, sem ninguém. Então, para mim, falando em relacionamentos e entender esse ponto que você colocou agora para mim, de eu saber que vão ter pessoas ao meu lado e que vão me forjar, né, a sair, às vezes, de uma zona de conforto que eu estou hoje, que eu preciso, é necessário para o meu crescimento, eu vou precisar saber lidar com essa pessoa. E aí entender o perfil comportamental, eu coloquei aqui outra ferramenta, as linguagens do amor. Então eu tenho que saber qual que é a linguagem do amor primário daquela pessoa, porque se eu quero amar alguém, eu tenho que amar, é uma ação, é um verbo. Sim. Né? Então quantos relacionamentos hoje acabam se desgastando porque a minha forma de amar, às vezes não é a forma de quem eu quero demonstrar amor. Precisamos aprender a esse nível que você está falando exatamente, de ler a pessoa, de entender, de pensar, de se colocar um pouco. Eu acho que a palavra, ela saiu um pouco de moda, mas ela não perdeu o seu sentido, que é empatia. Sim. Que é de você se colocar no lugar do outro e ter essa troca de coração no relacionamento. E o Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro sensacional que fala muito disso. O que as pessoas falam? Você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Não. Eu tenho que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Não como eu, porque às vezes é o que você está falando de felicidade, de sucesso. Para mim, é uma coisa. Né? Para você, pode ser outra. A gente, lógico, tem um embasamento bíblico e Deus colocando quem é o homem feliz, né? Bem-aventurado é o homem que... Então, é sobre isso. Né? Então, eu tenho que tratar o outro não como... Pensando em mim, né? De novo, né? A linguagem do amor, exatamente. Eu não vou amar o outro como eu me sinto amada. Não. Eu tenho que amá-lo, tratar o outro como ele se sente amado, como ele gostaria de ser tratado. Então, aquilo que me preocupa pode não te preocupar. Aquilo que me faz mal pode não te fazer mal. Exato. Aquilo que me faz bem pode não ser tão relevante assim para o outro. E quando a gente passa a compreender o outro, como ela age, o que é importante para ela, a gente acaba agindo de maneira diferente. E aqui, quando a gente chega num nível mais profundo de intimidade no relacionamento, olha o que o Salomão vai falar aqui em Provérbios 27, capítulo 6, versículo 6. Ele fala, leais são as feridas feitas por quem ama. Olha, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Ou seja, vai chegar um nível, e aqui precisa de muita maturidade no relacionamento, né? Aqui eu acredito que só os crescidos de fato, só os maduros de fato vão atingir esse ponto de você ter uma amizade onde o outro se sinta à vontade, inclusive para apresentar para você quais são os seus pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos na nossa vida, que nós não nos enxergamos. Tem alguma coisa em mim que eu não consigo perceber o porquê que não está dando certo, o que não está legal. Eu tenho um ponto cego. Você vai enxergar esse ponto cego em mim. E aí eu preciso de maturidade para te dar essa liberdade como amigo, como parceiro, como quem está junto, para poder me ajudar. Por isso que Salomão fala dessas feridas feitas por quem ama. Em algum dos versículos de Provérbios ele coloca que nós temos que amar a repreensão. Exatamente. Então quem se sente machucado, ferido e principalmente, pastor, quem mais vai nos ajudar nessa caminhada de amadurecimento, de ouvir repreensões. É quem nós amamos. Exato. É a nossa família. Quem tá mais é perto, o meu né? cônjuge, os meus filhos.
Porque o nosso chefe, o nosso líder no trabalho, os nossos colegas, todo mundo, né? Você ali veste um personagem que você tem que às vezes engolir sapo, você tem que às vezes ficar quieto em algumas situações, mas na sua casa é que realmente eu sou quem eu sou, certo? Exato. E as pessoas vão estar ali comigo e são as pessoas que mais nós amamos. Eu sempre falo assim, se você quer saber se eu sou um homem de Deus ou não, pergunta para minha esposa, para minhas filhas. Exato. Elas vão ter propriedade para dizer quem é o pai delas, quem é o marido que ela tem, porque ela conhece tanto as minhas qualidades quanto os meus defeitos. Exatamente. Né? E como eu aprendi com a minha esposa, como eu cresci com o meu casamento, eu vou fazer 27 anos de casado agora em 2025. Tenho 2 filhas maravilhosas também, né? Tem as 2 meninas, né? E como nossos filhos nos ensinam, inclusive, no crescimento ali, a nos fazer alguém melhor, né? Nisso tudo, né? Porque eu já fui abordada, né, pela Heloísa. Mãe, você prega tanto que tem que ter tempo de qualidade com os filhos, você está sempre falando sobre isso, a importância do papel da mãe. E hoje, mãe, você está deixando de dar tempo para nós. A agenda está corrida. E aí, qual que é a nossa reação, pastor, quando nós somos confrontados? Qual que é a nossa reação primeira? Opa, não é bem, nos justificarmos. Não é bem assim. Sim, eu sou sua mãe, eu sou seu pai. A mamãe está com muito trabalho, tem WhatsApp para responder, eu tenho louça para lavar, eu tenho isso, A gente se justificar, certo? Essa é a primeira reação do ser humano. Só que aí, nesse momento, filha, verdade, você tem razão. A mamãe está negligenciando o tempo com vocês. Né? Eu vou me organizar, vou fazer minhas coisas que eu preciso enquanto vocês estão na escola, para a hora que vocês voltarem. Né? Eu organizar algumas coisas, mais dedicar um tempo para estar com vocês, para a gente conversar. Então, pastor, quando a gente chega nessa maturidade de receber a repreensão, digerir aquilo e falar realmente, você tem razão, eu preciso mudar, eu preciso organizar algumas coisas interiormente para que eu melhore nesse aspecto ou no outro, ou dê mais tempo para quem eu preciso dar. Então, pastor, é um nível que, para mim, é libertador. Pois é. Quando a gente chega nesse estágio. Né? E isso, a gente não só aproxima o relacionamento com elas, quanto até ensina elas o quanto isso é importante. Né? Quando elas foram mãe, quando elas forem, né, nas lutas que elas enfrentarem na vida, elas também vão olhar e falar, poxa, eu tenho um exemplo dentro de casa de que a gente precisa, sim, muitas vezes reajustar as coisas para caminhar bem. Né? É o reconhecer. Exatamente. É a questão realmente da sabedoria. Né? Nós falamos muito aqui em sabedoria, para saber lidar, para pedir o discernimento de Deus, para realmente a gente ter aquele coração sensível ao que Deus está colocando aos nossos corações. E muito se fala hoje em conhecimento. Então, eu tenho que ler um livro, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que buscar uma terapia, eu vou buscar um especialista que vai me ajudar a encontrar todas essas respostas para eu melhorar os meus relacionamentos. Mas eu penso também que a maioria de nós sabemos o que temos que fazer, o que precisa ser feito. Só que na hora do acontecimento, por que a gente realmente não põe em prática o que nós sabemos? Né? Aí vem o papel da sabedoria, que é o conhecimento posto em prática. Aplicado, né? Aplicado, é o conhecimento aplicado. Então, é só através dessa maturidade. Então, eu vou buscar aliados que me ajudem a trazer esse equilíbrio dentro da minha vida, a cuidar da minha saúde emocional, que hoje o quanto nós falamos em saúde emocional, mental, que é prioritária, que o nosso mundo externo, ele só reflete o que está no nosso interior. Então, se eu estou estourando muito, se eu não estou me conectando com as pessoas, se eu não estou aceitando repreensões, se eu estou toda hora me esquivando de coisas que eu preciso tratar, então, eu tenho que realmente olhar para dentro. Exatamente. Portanto, gente, resumindo aqui o que a gente está tentando passar nessa aula, organizar os princípios sábios de relacionamento. Ou seja, restaure a sua paz com Deus, o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, porque essa ordem ela não pode ser alterada. Primeiro você precisa estar em paz com Deus. Restaure o seu relacionamento com Ele, renove a sua fé.
E isso é possível através de Jesus Cristo, do que Ele fez por nós na cruz. Segundo, a partir disso eu posso ter paz comigo. E aí eu estou bem comigo. Eu estou em paz comigo. Talvez você precise se perdoar. Você não consegue se relacionar com você. Você não está bem com você mesmo. Se você não está bem com você, você não vai estar bem com ninguém. Então, se perdoe. Restaure o relacionamento com você a partir do seu relacionamento restaurado com Deus. E aí sim você está pronto para promover, para desenvolver relacionamentos saudáveis com as outras pessoas, com os outros. Restaure a paz com os outros. Com os princípios que falamos aqui de relacionamento, de princípios, guardando a sabedoria pelo Espírito Santo para quem se assenta com você na mesa, os níveis de relacionamento e para aqueles que a gente vai precisar dar um basta, para aqueles que encerraram o seu ciclo na nossa vida. E que o Espírito Santo possa nos ajudar a levar nesse nível. Eu posso garantir para você que se você colocar isso em prática, a sua vida vai subir degraus aceleradamente. Deni, obrigado. Aleluia, amém. Obrigado, viu? Mais uma vez, suas considerações finais aí para esse momento. Ai, pastor, que alegria, que alegria. Falar sobre autodesenvolvimento e amadurecimento, para mim, tem sido algo sobrenatural e realmente um divisor de águas na minha vida. Então, eu posso compartilhar com os irmãos que vai valer a pena, né? Você buscar ajuda, você se desenvolver, você buscar entender as suas feridas, que eu penso que a maioria das pessoas que não conseguem se posicionar, dizer não, quebrar esses relacionamentos tóxicos, é por conta de uma rejeição, de um abandono, de se sentirem rejeitadas, abandonadas. Então ficam com esse elo, né? A gente sabe que há aqueles vícios emocionais. Então é preciso nós entendermos, né, se nós estamos realmente sendo confrontados com alguma questão no nosso coração, então é algo que eu preciso tratar. Então eu vou pedir ajuda, eu vou dar o próximo passo, eu vou me permitir, porque eu tenho a certeza que quando a gente dá esse passo e se permite, coisas extraordinárias Deus irá fazer nas nossas vidas. Porque eu penso que através de uma pessoa, você modifica todo o seu ambiente. Então, se você, na sua casa, se levantar para ser uma pessoa diferente, você vai impactar o seu cônjuge, os seus filhos, seus pais. Você vai poder ser luz para todas as pessoas que você ama. Amém. É isso, gente. Esse é o poder dos relacionamentos no nosso crescimento integral. Obrigado, viu, Deni? Que Deus abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E fique ligado, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu curtir, se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu aqui no canal da Renovo. Tudo que você precisa saber sobre a nossa comunidade está aqui na descrição também desse vídeo. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.